Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esta é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. E hoje eu estou fazendo, além da Conversa ao Pé do Rádio, um bate-papo aqui sobre um assunto extraordinário. Realmente, bota ordinário nisso. Venho aqui falar sobre as urnas eletrônicas. Bem, primeiro deixar claro que o fato do Bolsonaro estar a favor do voto impresso, auditável, em concomitância com o voto eletrônico, sem a supressão do voto eletrônico, por mim, eu suprimiria o voto eletrônico totalmente. Eu voltaria todo ele escrutínio manual. Isso daí é um contrassenso. Calma que a gente vai discorrer sobre o assunto. Tem coisa que você não precisa de pressa. Talvez você tenha pressa para ir para Marte. Talvez você precise de velocidade para ir para Marte. Mas para decidir os próximos 4, 5 anos da sua vida, você não precisa de pressa. Até porque há um interregno entre a eleição e a posse de não menos que 2 meses. Então, tranquilamente, se você perder 1 hora ou 15 dias para apurar um processo, não tem problema nenhum. Tá? Mas não vamos entrar nesse inteirinho, não. Vamos falar agora porque hoje o maior veículo de comunicação do Brasil, e não por acaso o mais criminoso de todos eles, com uma história de patifaria ao Brasil, de traição, de canalice, de tudo que é podre e fétido, que se chama A Globo, colocou uma matéria mostrando como, mais uma vez, tentando disseminar a mentira, a arte da mentira, criada principalmente por um dos seus bonecos, um dos seus cachorrinhos amestrados, que transita pela esquerda brasileira, pela New Left, com total desenvoltura. Eu falo de Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, como a Dilma há alguns anos atrás, a Dilma, para quem não sabe, lá pelos idos do começo dos anos 2000, depois de trair o PDT de Brizola, trair o Brizola, trair a todos, se bandeou de mala e cuia para o PT e veio a público e inventou uma pérola que é usada até hoje. Essa pérola se chama fascismo. O fascismo virou um adjetivo, virou uma pedra filosofal na mão da New Left, da esquerda brasileira. Esquerda que a gente chama esse bando de vagabundos, esse amontoado de gente à toa, que não produz absolutamente nada e tenta viver de boquinha e de lacração. O lixo, a escória. Aquilo que é bancado por George Soros e por grupos financistas de fora. Haja vista Jean Willis, Caterva e todos eles aí. Essa esquerda pegou esse pano perfex, esse bombril de 1001 utilidades, que é o fascismo. E Dilma usa essa palavra para definir Alceu Colares, governador, prefeito, perseguido, realmente guerreiro, negro. O negro é detalhe, mas só para deixar ressalvado isso aí, um homem dentro de um estado que é eminentemente racista, aonde o racismo sempre se fez presente, pesadamente, e o que acontece? Ela inventa esse termo e passa a chamá-lo de fascista. E desde esse dia para cá isso tem evoluído. Tudo é fascismo. O seu vizinho é feio, ele é fascista. O seu vizinho comeu a sua mulher, ele é fascista. Tá? O seu vizinho arranhou o seu carro, ele é fascista. Todo mundo que te faz alguma coisa que não é do seu interesse, você simplesmente classifica como fascismo. É claro que do outro lado não ia demorar a aparecer o fantasma do comunismo, que tem o mesmo peso do outro lado e tem como elo condutor, como elo entre as duas partes, a ignorância total, quando não a desonestidade de ambos os bandos. Mas, mais uma vez, vou passar por cima desse e vou para a retórica da Globo, a retórica canalha, bandida, marginal, de que o voto auditável, o voto com a contraprova impressa, seria mais uma arma dos milicianos. O miliciano, o que é o miliciano? Miliciano não é ao contrário do PCC, aqui eu não ligo de parar o nome, ao contrário do Comando Vermelho, que tem uma vida
bem folgada no cenário nacional, com autoridades por todos os lados fazendo parte do seu grupo, tendo o apoio da CIA, do NSA, porque são eles que controlam a produção de cocaína na Colômbia. Haja vista que depois que os cartéis da Colômbia foram extintos e os Estados Unidos botou 7 a 11 bases lá dentro, a produção de cocaína duplicou, já está quase triplicando. O que prova que ou eles são muito ineficientes ou eles são os verdadeiros gestores da situação. Cada um tire a sua conclusão. Não estou aqui para tirar conclusões sobre isso. Estou para voltar a essa historinha do famoso miliciano, que a maioria dos brasileiros, principalmente de esquerda, falam e não tem a mínima ideia do que seja. Não tem ideia do que é uma milícia, não sabem o que é. Primeiro que a milícia não é organizada. A milícia é um agrupamento, é um fenômeno regional, dada a total incompetência planejada do Estado, aonde temos 3 polícias segmentadas, tá? Aonde temos Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil Estadual, Polícia Militar e ainda outras polícias. Hoje nós temos tudo isso fragmentado. Temos um judiciário com várias instâncias, com um poder supremo soberano, onde os ministros do Supremo Tribunal Federal, que deveriam constitucionalmente cuidar única e exclusivamente da Constituição, se colocam aí a decidir títulos de futebol e a soltar traficantes. Sim, soltar traficantes. Os traficantes são soltos pelo Supremo Tribunal Federal, se meterem em causas trabalhistas. Isso daí é mais um dos desvios, mais uma das jabuticabas brasileiras. Mas vamos voltar mais uma vez à urna eletrônica. A urna eletrônica, segundo consta essa risível, patética e lamentavelmente respeitada entre o povo brasileiro instituição de desmoralização da notícia, a Globo, seria assim: você teria uma eleição hipotética no Rio de Janeiro e todos os milicianos da cidade se juntariam e simplesmente exigiriam o comprovante. Comprovante esse que já foi falado milhares de vezes, não existe. A urna eletrônica auditável, ela simplesmente, no momento em que você faz o voto eletrônico, ela imprime um voto ao qual você tem acesso visual e ele é depositado numa urna. Ele vai ficar acautelado pela Justiça Eleitoral e, caso necessidade de contraprova ou de contagem, vai se fazer isso aí. Se você tem uma denúncia daquela urna, você vai lá, vai pegar aquela urna e vai confrontar uma com a outra. Como é que tem 300 votos para o candidato fulano eletronicamente, que foi o que foi contabilizado, e na contraprova física apareceram 100? Essa urna está fraudada. Acabou. É triste, né, você assumir que houve fraude. Eu não vou entrar aqui no inteirinho de que o TSE foi invadido com provas, está lá totalmente provado, comprovado, que houve invasão pelo hacker, lá que ficou 6 meses lá dentro fazendo o que bem entendeu, o que ele fez. Se ele entrou, saiu, ninguém sabe, ninguém viu ou ninguém falou, eu posso perguntar para vocês como é que vocês vão acreditar se ele fez ou não fez ou deixou de fazer. Mas, segundo consta, seria isso. Você receberia aquilo ali e o miliciano lá fora, de arma engatilhada, com cara de mal, típico desenho do Pica-Pau, né? Ele estaria lá com a arma engatilhada, botaria na sua cabeça, você faria isso. Isso é piada, isso é risível, isso é patético. Até porque é o seguinte, eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz se você quiser um voto comprado ou forçado na sua comunidade. Você compra 1 milhão de câmeras, microcâmeras, que devem custar no atacado por contrabando R$10 cada uma, dariam 10 milhões de reais. Se você comprar 10 milhões dessas câmeras, você vai gastar 100 milhões. Isso não é nada numa eleição brasileira. Tem deputado que gasta isso. Teve um deputado em 2014 que gastou 100 milhões na época, em dinheiro da época, aqui no Rio de Janeiro. E oficialmente apareceu que ele gastou 1,5 milhão. Aí ele gastou 100 milhões. Todo mundo sabe disso, todo mundo que é do ramo sabe disso, não preciso citar nomes nem citar as fontes. Então o cara compra uma câmera daquela,
coloca no botãozinho, tá? Bota para o cara, fica do Wi-Fi do lado de fora. Já, afinal de contas, a milícia é super organizada e vai fazer isso em âmbito nacional. Então, nós temos que levar em consideração que eles têm uma organização para isso. Perto das sessões eleitorais, um carro com 2 pessoas dentro, monitorando cada voto que a pessoa entra. A pessoa entra com a câmera que é do tamanho de um botão. De um botão, você pode votar com bottom, mas o botão da camisa. Essas câmeras custam R$10 na China, com Wi-Fi. E você chega para o Zé e fala assim, Zé, aponta aí, eu quero ver o seu voto. Confirma, confirmou, beleza. Isso do jeito que é hoje. Pronto. Acabei de confirmar que o Zé votou, pronto. Aí, ó, olha a milícia trabalhando. Precisa de voto impresso para você monitorar um voto? A não ser que você faça com que a pessoa entre dentro da urna, tá? Entre dentro da urna pelado, totalmente nu, em pelo, ou então, ainda, passar um detector eletrônico para saber se tem, ou então a cabine totalmente bloqueada para qualquer tipo de onda sonora, talvez de chumbo a cabine. Então você tem isso daí. Isso daí já mata a historinha da Globo, a retórica idiota e imbecil para retardados e para mal intencionados, para canalhas ligados ao PT e ligado a esse bunda suja desse Lula. E agora o Ciro Gomes também, que por fazer contrariedade e oposição ao Bolsonaro, também é a favor que o Fux e a turma dele decida quem vai ganhar a eleição. Fux, para quem não sabe, é aquele cara que pegou a filha dele, que era contínua de um escritório de direito aqui no Rio de Janeiro, que nunca fez uma sustentação oral num tribunal de uma causa sequer, nunca, não existe isso na história, foi colocada como desembargadora pelo famoso quinto dos infernos, ou quinto constitucional, onde 1/5 dos juízes superiores, ou desembargadores, como a gente pode chamar, não são de carreira, não são togados, são indicados num conluio entre a OAB e políticos de baixo calão e de baixa estirpe. Sérgio Cabral nomeou bastante, todos eles, todos os prisioneiros aí nomearam bastante. E é assim que acontece. Isso se a gente não entrar em São Paulo e implodir aquilo. Aí é que o negócio fede mesmo. Mas, mais uma vez, vamos voltar para o roteiro. Você, hoje, tentar atacar uma urna eletrônica que, ao mesmo tempo, audita o voto, seria a mesma coisa que você entrar numa agência e falar assim, eu vim comprar aquele carro ali. Cara, perfeitamente, só que aquele carro agora vem com airbag e vem com ABS. É um upgrade. Aquele carro que você está querendo, aquele Onix que você está querendo comprar ali, vou botar um nome, aquele Onix agora, ele custa mais caro um pouco, mas é porque é o seguinte, pelas leis de trânsito, pela evolução, ele vem com airbag. É proibido não ter mais airbag. Então, eu usando os argumentos da Globo, eu posso dizer que o airbag, comprovadamente, quando explode, ele provoca danos, normalmente na face do cidadão. Então eu poderia dizer que o airbag é um artifício criado pela Associação Mundial dos Cirurgiões Bucofaciais para arrumar dinheiro na situação. E a gente deve passar a usar um carro sem airbag. Não, o voto impresso, ele não é um retorno ao passado. Ele é um upgrade. Ele é algo acima, ele é uma garantia, ele é uma segurança, um acréscimo de segurança e não atrapalha em nada o processo eleitoral digital. É como eu falei, o Onix que você comprava agora vem com airbag. Aí você vai simplesmente a público atacar a GM ou qualquer montadora porque estão lhe fornecendo um carro com airbag, e a airbag, você leu numa reportagem na Globo, que o airbag, quando explode, ele tem um elemento fusível, tá? Ele tem um elemento explosivo, efetivamente, de baixo impacto, que pode causar danos na face. Só que ele é feito para causar dano na face, para você não morrer com o crânio esfacelado. Então a relação custo-benefício é favorável, mas quando você tem uma emissora como a Globo, quando você tem bandidos como você vê na esquerda e também na direita, o banditismo não é monopólio de um lado ou de outro, mas a desonestidade intelectual da esquerda assusta, me assustou e continua me assustando, a covardia de um homem como Lula me assusta,
a covardia de pessoas que vieram a público defender o voto inauditável, isso daí assusta qualquer um. Então eu posso dizer a mesma coisa, eu posso dizer que única e exclusivamente quando você bota um airbag num carro, quando você coloca uma situação dessa... Então desculpem esse sobressalto aí que eu tive que dar um break aqui, mas é exatamente isso, estão te falando isso. Agora eu volto à baila, o principal. Uma eleição é algo muito sério. Você está decidindo a vida sua, a vida dos seus, pelos próximos 4, 5 anos. E como a gente falou aqui, uma eleição, ela se dá efetivamente alguns meses antes da posse. A posse é 1º de janeiro, as eleições são no começo de outubro. Então você tem outubro, novembro, dezembro, você tem 90 dias. Então se você perder 15 dias... apurando, fazendo bem feito, não tem problema nenhum. Rubem, você está querendo dizer que é o seguinte, que com as urnas auditáveis, com a impressão do voto, tá? Não vai haver fraude. Eu não falei isso, nem posso falar isso. A fraude é inerente ao ser humano. A fraude está no ser humano. A tentativa de enganar, a tentativa de tirar vantagem do ser humano em qualquer situação de maneira desonesta, ela existiu e vai existir. A eleição de 82 era totalmente manual e houve uma tentativa de fraude usando exatamente a eletrônica, tá, por uma empresa chamada Proconsult. Um doce para saber quem estava por trás da Proconsult. E eu vou dizer, é a Globo que acusa hoje milicianos de tentarem manipular uma pseudo-eleição num conto da carochinha. Só que eu não tenho conto da carochinha, eu tenho um conto verdadeiro. Arcádio Vieira, dono da Proconsult, contratado pelo TRE do Rio de Janeiro em 1982, simplesmente estava fazendo fraude nos mapas de totalização, é outro tipo de fraude. Só que, o que aconteceu? Se houvesse urna eletrônica inauditável, seria impossível pegar a fraude. Como pegaram a fraude em 82? Exatamente pela recontagem. Voltaram às origens com os mapas e os mapas tiveram que ser refeitos. Por quê? Os mapas tinham sido adulterados. Porque você, quando conta, escrutina, você faz o escrutínio, você conta os votos, você simplesmente lança aquilo num mapa. Se você contou 200 e lançou 150, oficialmente vai para o TSE 150. Só que as urnas ficavam guardadas por 6 meses. E você poderia voltar nessas urnas e simplesmente recontar. Por isso que em 82 o Brizola conseguiu reverter a situação. Foi até o Paulo Henrique Amorim, um dos que descobriu o negócio e jogou no ventilador. Se ferrou com a Globo, mas conseguiu uma notoriedade jamais vista por um jornalista e ganhou credibilidade exatamente com isso. Hoje, como seria, Rubem? Hoje seria impossível. Você teria a suspeita da fraude e diriam para você: a urna é séria, a urna é correta, a urna está aí. Quem quiser pode auditar. E o cara entraria para auditar e não acharia nada, sabe por quê? Porque todos os passos eletrônicos são extinguíveis. Aquilo é uma planilha eletrônica. Quem está falando aqui não é nenhum programador, nenhum especialista, mas que conhece o suficiente para dizer que toda planilha é auto-extinguível a partir do momento da 0ª. Ou seja, o crime se torna perfeito. Porque você faz o crime, você comete, você insemina e depois você mostra que é totalmente irrastreável aqueles votos que entraram ali. 300 pessoas entraram ali e os votos que foram efetivamente para a memória não tem nada a ver com o que o cara digitou, ou tem. Tanto é que o maior fabricante de urnas do mundo, que projeta isso, vendo a vulnerabilidade do sistema, avisou que as urnas dele deveriam ter impressão de votos para a conferência, porque ele não garantia os programas que eram colocados ali, alteração do código-fonte.
Ou seja, você aperta 6 e sai 16 do outro lado. Mas para você, a interface física, você tem uma interface física, é a tela. Na interface física diz que você votou no 16. Só que quando você vota no 16, não tem assim, por exemplo, você, por exemplo, não tem a totalização. O 16 até agora tem 15 votos. Você votou, tem mais um 16. Não, você vota ali dentro. Se vai para a pessoa, você não sabe, porque ele segue caminhos eletrônicos altamente distinguíveis. Agora, a partir do momento em que você emite um recibo, que mesmo não ficando com você, ficando de posse do TRE ou do tribunal, ali pode haver auditoria, como houve em 82 no caso do escândalo da Proconsult. Foi aquilo ali que transformou. Se fosse hoje, o escândalo da Proconsult seria apenas mais um escândalo, mais uma suspeita e o Moreira Franco estaria eleito. Como? Quem estava por trás? Roberto Marinho e a Globo. A mesma Globo que hoje faz esse circo para vocês. Cai quem quer, ou então cai o desonesto da esquerda que fica repetindo os mantras que esse sem vergonha desse Lula se transformou num homem sem caráter, sem um pingo de hombridade. Um cara que simplesmente causa ojeriza, porque é capaz disso, dos outros. Ah, você está falando, olha só, eu não votei no Bolsonaro, também não votei no Haddad, eu anulei meu voto, eu votei no Ciro Gomes no primeiro turno, achei que naquele momento era o melhor. Votaria no Ciro Gomes hoje de novo? Não. Votaria em quem? Não sei, não tenho candidato. Não apareceu nenhum candidato até agora que tenha alguma coisa. A única pessoa que teve dignidade de vir a público e atacar temas polêmicos e defender o Brasil até agora foi o Aldo Rebelo. Aí você vai falar, mas você é amigo do Aldo Rebelo. Sim, mas não é o suficiente para eu votar nele. Não é o suficiente para eu trabalhar para ele. A amizade, negócios à parte. Mas realmente tem se mostrado efetivamente uma pessoa mais coesa. Totalmente coesa, diga-se de passagem. O Lula rasga a sua história, rasga tudo, diz que está tudo normal e agora já está respondendo um processo em Brasília. A Globo é amiguinha de todo mundo do PT até deixar de ser amiguinha. Basta pisar no rabo do PT, mais uma vez, como já fez no passado, como fez com Brizola, como fez com Lula, como em 89... pegou os sequestradores do Abílio Diniz e colocou camisas do PT para prejudicar o Lula contra o Collor, mas aquilo já era um joguinho armado para o Lula perder mesmo, não tem problema. Como tentou fazer com o Brizola em 82, mas Brizola é Brizola. Brizola não é Lula. Brizola é macho, Brizola é peitudo. Brizola era peitudo. Brizola não é um covarde como o Lula, que é capaz de vender a alma ao diabo por causa do poder e para servir a terceiros, a ponto de passar essa vergonha total de contrariar a si mesmo, a todas as suas declarações, todos os seus depoimentos e vir a público dizendo que isso daí, que a emissão de um voto impresso colocado numa urna seria algo arcaico, da época dos dinossauros. Interessante até ele dissertar sobre esse assunto, pois é público e notória a sua incapacidade intelectual para isso aí. Até porque nunca estudou para isso, o negócio dele sempre foi falar, dizer que adorava ver novela da Globo e tomar Coca-Cola de madrugada, que seriam esses seus atos revolucionários. Mas não estou aqui para isso não, eu estou aqui simplesmente para falar dessa falácia, desse crime, dessa canalice e que muita gente de esquerda vai ficar aí abraçando. Podem abraçar quem quiser, não comigo. É o que eu tinha para falar por hoje, daqui a pouquinho vai ter uma live rápida para os membros do GeoForça. Se inscreva no GeoForça, R$ 4,99 por mês, você se inscreve, faz parte do grupo lá e você tem direito a lives exclusivas, bate-papo, uma conversa direta e franca com a gente, falando sobre temas que a gente não tem coragem e nem pode falar aqui, porque também sim, a gente não tem coragem de falar tudo, somos suscetíveis a muitas coisas. No mais, um abraço para todos, até amanhã se Deus quiser e Ele vai querer.